Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, também conhecida como Inconfidência Baiana, foi um movimento separatista contra Portugal, ocorrido no ano de 1798, na então capitania da Bahia. Esse movimento ficou conhecido também como a Revolta dos Alfaiates, já que a grande maioria dos membros que participavam da revolta exerciam essa profissão. Diferente da Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, o movimento baiano possuía caráter popular, sendo composto, em sua maioria, por escravos, negros livres, mulatos, brancos, pobres e mestiços que exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, entre outros. Causas: a administração portuguesa alinhava-se com uma política escravista e exploratória, que culminava em profundas desigualdades sociais na capitania da Bahia. Enquanto a região Nordeste foi o polo da economia açucareira, a coroa portuguesa manteve Salvador como centro político-administrativo colonial. Entretanto, quando os interesses econômicos dos portugueses viram na extração de metais preciosos, sobretudo do ouro, uma nova exploração de riquezas, houve o deslocamento desse centro. Por isso surgiu uma necessidade de transferir a capital colonial mais próximo das regiões auríferas, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, em 1763, a administração portuguesa transferiu a capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. As desigualdades sociais já existiam, conforme dito anteriormente, mas após esse episódio, os problemas agravaram-se ainda mais. Além disso, outro fator que impulsionou a revolta da população foi o preconceito racial que havia por parte da classe branca, rica e sobretudo portuguesa. E o povo também não estava satisfeito com o governo de Portugal, e a ideia do Brasil se tornar independente ganhava cada dia mais força na população. Eventos como a independência dos Estados Unidos e a independência do Haiti e a Revolução Francesa acabaram ocasionando na capital baiana a disseminação de ideias de liberdade e igualdade, causando euforia em uma pequena parcela de toda a população que residia em Salvador. Líderes: a Conjuração Baiana teve como principais líderes os alfaiates João de Deus e Faustino dos Santos Lira, os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, homens pobres, de cor e sem prestígio social, que estavam ligados ao movimento da maçonaria. As ideias políticas da Revolução Francesa continuavam a chegar ao Brasil, inclusive por intermédio da maçonaria. A primeira loja maçônica, Cavaleiros da Luz, criada na Bahia, contava com a participação de intelectuais como José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo e o tenente Hermógenes Pantoja, que se reuniam para ler Voltaire, traduzir Rousseau e organizar a conspiração. No dia 12 de agosto de 1798, surgiram nos pontos de maior movimento de Salvador vários papéis manuscritos, pregados nos muros, chamando a população à luta e proclamando ideias de liberdade, igualdade e fraternidade e república. Utilizando palavras como animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. A revolta. As ruas de Salvador foram tomadas pelos inconfidentes que distribuíram folhetos informativos a fim de obter mais apoio popular e incitar a revolução. Os panfletos traziam pequenos textos e palavras de ordem, com base no que as autoridades portuguesas chamavam de abomináveis princípios franceses. Delação, penalidades e fim. Os líderes da Conjuração Baiana conclamaram um motim no Campo do Dique no dia 25 de agosto. Entretanto, a reação do governo foi rápida e violenta. Isso porque Carlos Baltazar da Silveira delatou toda a conspiração para o governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal. Sendo assim, a organização foi descoberta e o movimento foi totalmente disperso, ainda na fase inicial. As tropas militares do coronel Teotônio de Souza prenderam 49 pessoas. A coroa portuguesa decretou diversas penalidades, como exílios e açoites. Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas foram executados, decapitados e tiveram suas cabeças penduradas na Praça da Piedade no dia 8 de novembro de 1799. Além disso, as partes de seus corpos foram espalhadas pela cidade de Salvador, com o intuito de demonstrar autoridade e reprimir outros possíveis movimentos de conspiração. Alguns membros da maçonaria cumpriram penas mais leves ou foram absolvidos, como Cipriano Barata, que depois de julgado foi liberado pelos portugueses. A Conjuração Baiana, ocorrida entre 1798 e 1799, não foi capaz de atingir nenhum de seus objetivos principais, tendo sido seus líderes executados e os revoltosos violentamente reprimidos.
Não deve, contudo, ser considerado um completo fracasso. Foi a primeira e uma das maiores revoluções de caráter popular inspirada pelo Iluminismo no Brasil, tendo envolvido diversas classes sociais, escravos, soldados, a pequena burguesia e parte da classe média urbana, unidas em torno de um objetivo comum, sendo parte constituinte do que viria a ser mais tarde o movimento pela independência do Brasil.